Houve um tempo em que o uivo de um lobo em noites de lua cheia era encarado como um perigo iminente. Em meados do século XVIII, no interior da França, que era governada pelo rei Luís XV, ocorrências de ataques lupinos desencadearam o pavor perante os camponeses da região de Givaudan. Uma recompensa fora colocada pela cabeça do ser que acreditavam ser uma besta. Alguns falavam que era algo que nunca tinha sido visto, alguns davam motivos religiosos, alguns falavam que era o próprio demônio. Esse talvez seja um dos casos mais famosos de licantropia relatado na Europa daquela época. Não há nada de errado com o seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial. Chegamos aqui agora na área de recadinhos do Mundo Freak Confidencial. Prometo que vai ser bem rapidinho, aproveitando que estou gravando um dia antes da data de publicação desse episódio, que está sendo um dia muito leve, muito agradabilíssimo. Muito obrigado para você que nos acompanha desde sempre, para você que dá o seu download, que aumenta a nossa audiência e que está sempre aqui com a gente. Lembrando a todos que o Mundo Freak Confidencial é exclusivo do Spotify. E você pode baixar o aplicativo do Spotify para o seu celular, para o seu computador, e você pode seguir o Mundo Freak, baixar o Mundo Freak. Eu ia falar coisas que eu não poderia falar agora, mas muitas coisas legais estão vindo, inclusive, como recursos do Spotify. Algumas coisas, inclusive, que eles já anunciaram, mas que, enfim, gente, não vou me ligar mais. Mas, gente, cara, muito bom, muito bacana. Muito obrigado para você que deu para sempre o nosso apoio. Lembrando a todos que caso você curta o nosso trabalho no Mundo Freak Confidencial, ele não é mais um podcast independente, porque ele é exclusivo, mas temos outros projetos da casa que são independentes, como o Popularium, o Criptologia, que em breve vai ter um episódio extra que vai estar pipocando aí no teu feed a qualquer momento. Qualquer momento pode ser daqui a 50 anos, mas vai estar pipocando coisa nova aí também. E muita coisa legal que a gente está produzindo, você vai lá no apoia.se/confidencial e você nos ajuda com uma pequena quantia, como se fosse uma assinaturazinha. Sabe quando você, criança, assinava a assinatura lá da Recreio? Sabe a revista Recreio? Ou então a Disney Explorer, acho que é assim que se falava. Ou então você assinava aquela do Pokémon. Qual era aquela do Pokémon? Pokémon Center? Não era Pokémon Center. Era Pokémon... O que era? Tinha a revista do Pokémon, provavelmente nos comentários alguém vai me lembrar. Assinava a EGM, a Nintendo World, você assinava o quê? Gente, a Playboy, tipo, gente, não sei o que vocês assinavam. Vocês assinam o que vocês quiserem da vida de vocês. Inclusive o Mundo Freak é como se fosse, né? Só que é claro, né? É uma ajuda, mas, né? Você não vai receber nada da tua, nenhum fascículo na sua casa. Fica tranquilo, é apenas uma comparação. Que com o mínimo de R$5 por mês, vocês já ajudam a gente a comprar o nosso cafezinho mensal ali, a pagar o feed, a pagar os servidores, a fazer tudo bonitinho, tudo nos conformes, manutenção dos equipamentos, as pessoas que estão fazendo os pautas e por aí vai. Sabe, Ira, às vezes a gente passa por umas situações que são meio bizarras, né? E na hora a gente fica até meio ressabiado, a gente duvida do que a gente tá vendo, ouvindo, mas depois aquilo fica na cabeça de um jeito que a gente não esquece mais, né, Ira? Nossa, são aquelas impressões, aqueles causos, sabe, que você não sabe se foi você que viu ou se você está meio doido, mas você sabe que viu? Eu acho que nessas horas não tem coisa melhor do que a gente dividir isso com outras pessoas, porque talvez possa ter acontecido com você, comigo, com um amigo nosso, talvez seja até alguma coisa pra confortar o coração, né? É por isso que toda quarta-feira, às 22 horas, eu, Ira Croft, e eu, Juliana Ponzilacqua, estamos lá no perfil do Mundo Freak no Instagram, ao vivo. Não aconteceu no Insta. Nossa live semanal sobre capirotagens e casos insólitos. Esses pequenos casos que acontecem com a gente no dia a dia. Casos de gente como eu, como você que está ouvindo, como a Ira, enfim. Mas ó, não esquece de trazer a sua água, hein? Vamos ver se você vai conseguir dormir depois disso. E temos
aqui agora nossos recadinhos de quarentena, recadinho esse voltado para pessoas, pequenos produtores, né, artistas independentes, aqueles que estão sofrendo bastante por causa da pandemia, a ausência aí de eventos e coisas nesse sentido. Um grande muito obrigado para você que acredita no nosso trabalho de divulgação. É uma divulgação gratuita, é o que a gente tá fazendo aqui de coração. E lembrando a todos que você pode aí se cadastrar no link desse episódio. Vou pedir para a Anandinha deixar onde você pode ali fazer o seu cadastro. Não manda pra gente pelos comentários, pelos e-mails, que a gente não vai ver e a gente não vai adicionar, porque a gente tá fazendo outras coisas. Então, a gente tá concentrando tudo isso em um pequeno formulário. Você preenche tudo da maneira completinha e a chance de você aparecer aqui, se for dentro do escopo que a gente tá almejando, é grande. E hoje a gente vai falar sobre a Marina e o Danilo Azevedo, porque eles têm um negocinho chamado Iluministo, que é o que, gente? Eles são artesãos, né? Inclusive a família toda é meio que envolvida nesse trabalho, e eles produzem de um tudo. Mais especificamente, a Iluministo é aí uma fabriquinha, uma fabriqueta de luminárias muito bacanas de MDF. Cara, é muito bacana porque é personalizável. Dê uma olhada, eu vou deixar o Instagram aí pra vocês. Cara, fica uma coisa muito bonita, fica uma luminária zona bacana e você pode personalizar o desenho nela e fica aquela coisa bacana. Talvez até, quem sabe, a gente faça alguma coisa do Mundo Freak aí com vocês também. Eu acho que eu gostei muito do trabalho, muito bonito. Se você gosta, quer ver alguma coisa diferente na sua casa, dar um ar diferente da sua empresa, do seu trabalho, do que você acredita, do que você gosta, você vai lá na ilume.nisto no Instagram, que você vai encontrar coisas muito bacanas. E é isso, gente. Bora lá pra esse episódio que ficou muito maneiro. Bora lá! Join me, 48 Hours correspondent Erin Moriarty, on my podcast, My Life of Crime, as I take on true crime investigations like no other. This season, I'm looking into the labyrinth of crime and secrets within families. I'm cutting straight to the evidence and talking to the people directly involved, including investigators and the families of victims. Listen to My Life of Crime with Erin Moriarty wherever you get your podcasts. Longos dias e belas noites, queridos ouvintes, nessa lua cheia. Eu sou Andrei Fernandes, estou me transformando em alguém muito insuportável. Obrigado aí aos efeitos sonoros, que foi, veio, não foi o editor. Isso aí eu tô com medo já de onde tá vindo esses sons, esses gemidos esquisitos da meia-noite. Hoje vamos falar sobre um tema que já foi abordado aqui no Mundo Freak Confidencial em momentos oportunos, mas que merecia e merece ainda uma pauta própria, né? Que é a lenda da besta de Givaudan, como, enfim, descobrimos aqui durante a gravação desse episódio, que se pronuncia... Francês não é o nosso forte, né, gente? Pra me ajudar, temos aqui ele, nosso queridíssimo professor de história, Rafael Jacaúna. Olá, e vamos trazer novamente aqui essa história de lobos, porque lobos eram muito numerosos e muito perigosos na Idade Média. E vou te falar, muitos deles não eram lobos, né? Você sabe o que era? É o demônio, o espírito das trevas, o inimigo. Mochila de criança com cheia de livro, é isso aí. Isso aí, muito bom. Temos aqui ela também, nossa queridíssima historiadora Tupá Guerra. Olá, pessoas, tudo bom? Estamos aqui, noite de lua cheia, todo mundo virando lobo, uivando pra lua, ou não, enfim. Eu gosto muito desse tema, eu acho massa. Embora eu acho um tanto quanto estranho, né, quando falam de... O caso não é no Brasil, mas quando falam de lobo no Brasil, lobisomem no Brasil, esse negócio veio importado, ou ele veio, ou é do zoológico, enfim, né, porque lobo não é um bicho muito comum por aqui. Ou você tá sendo extremamente injusto agora. Só se for o lobo-guará, que não é um lobo. Não, mas cá pra nós, o lobo-guará ia ser um lobisomem muito fleirinho, hein, cara? Ah, ia ser massa. Não, ia ser elegante. Lobo-guará é grande, cara. Lobo-guará é grande. É grande, mas é magrelo, né? Esquisito, não é... Você tá dizendo o quê? Que tem que ser acima do peso pra ter violência estampada? O perigo? Não, cara, é que não impõe respeito um lobo-guará. Ele usa meias compridas ou botas altas, caso você prefira. Eu acho o máximo. E o lobo-guará é meio medroso, assim, né? Ele é um bicho... Eu não sei. Eu desconheço aí. Eu não sou biólogo, não. Ele é aqui do centro-oeste aqui. Ele tá cada vez mais próximo dos centros urbanos aqui. Tá virando, tipo, esse cachorro que revira lixo, assim, tá ligado?
Mas eu acho que, se eu não me engano, e daí eu posso estar falando besteira, mas se eu não me engano, o lobo-guará não é tipo um lobo, né? Ele é de outra família lá, ele não é bem um lobo. Sim, é de outra família. Mas se tá latindo e tem 4 patas, é lobo. É a raposa gigante. Então, mas eu acho que ele não late. Eu acho que ele faz outro barulho. Tá bom, Tupá, você tá sendo paga aqui pra ficar me desbancando no meu próprio podcast, aí você fala. Desculpa, chefinho. Aqui ele late sim, aqui ele late. Late. Aquele Late late. bagaralho, o lobo-guará late muito. É, nem o lobo não late, na verdade, né? Ai, ó, não fui eu dessa vez. Droga, eu tô sem argumento agora. Late que eu tô passando. Late que eu tô passando. Que isso, Rafael. Por favor, respeita. Deixa eu terminar aqui minha apresentação. Temos aqui ele, nosso queridíssimo... E você também é historiador, né? Sou historiador de formação. Olha aí. Bacharel e licenciado. Olha aí, rapaz. Eu também. A academia te deu o papel que garante que você vai ter problemas financeiros pelo resto da sua vida. Pelo menos tem direito a cela especial. Você viu que ele tem, inclusive, 2 papéis pra isso, né? Tenho 2, exatamente. Exatamente. Cada um foi preso, usa um, depois foi preso de novo, usa outro. É assim que funciona. Besta de Givaudan. Provavelmente você vai escutar essa pronúncia muito diferente várias vezes durante esse podcast, mas a gente tá falando de uma região da França que, assim, curiosidades aqui, né? Porque eu acabei não procurando essa informação mais a fundo. Não existe mais hoje. Não, você acertou a pergunta que eu ia fazer, mas ela provavelmente existe, só mudou de nome. Ela não foi obliterada do mapa. Exato. A Givaudan não existe, é outro nome. Sim. Obliterado. Tem um buraco no meio do mapa do França. O lobo comeu todo mundo, trocaram de nome. Exatamente, né? Tô fazendo. Daqui a pouco vou fazer isso com o Rio de Janeiro. O pessoal vai colocar a placa de uma cerca assim e falar: ó, o Brasil tá vindo aqui, né? Botar a cúpula, explodir todo mundo. Já vi isso no filme. Um dos comentários que eu acho que em português soa muito menos assustador, a besta de Givaudan, porque parece tipo que ele é uma pessoa besta. Não parece que é tipo um bicho terrível e assustador. Inclusive eu acho isso esquisito, assim, porque em inglês, em francês, soa muito mais assustador, tipo, a besta. Aí você passa pro português e tipo, parece alguém que é besta. Não parece uma parada muito. Depende. Besta fera. Tipo o Nerso da Capitinga, né? Você imagina assim. Parece uma pessoa meio boba, assim. Abestado. Tá bom, gente. Vocês estão acabando com esse caso pra mim. Se o ouvinte estivesse olhando a cara do Andrei falando a besta, vocês iam começar a rir bem. Então, assim. Ainda bem que vocês não estão assistindo isso. Ai, ai. Posso continuar, gente? E a cara do André agora? Pode ir, chefinho. Então, gente, a besta de Givaudan, se você já conhece o caso, você sabe que tem uma pequena misinterpretation na minha abertura inicial aí que vocês escutaram, que o Rafael muito bem salientou e pontuou, né? Porque eu cito sobre o caso de licantropia, porque é muito comum a gente, do nosso conhecimento contemporâneo de cultura pop, entretenimento e tal, ligar um caso como esse a um caso de lobisomem, por exemplo, né? Que é algo que tá muito no nosso senso comum, né? Qualquer lobozinho mais super desenvolvido, com uma certa denotação aí de inteligência, talvez, moralidade ou imoralidade, uma certa consciência ou inteligência, a gente liga que talvez possa ser aí uma desculpa pra falar sobre lobisomem, né? Mas é um caso que nada liga ele, de fato, à licantropia, né? Apesar de ser um caso bem esquisito, né, gente? Sem dúvida, ele sai dos moldes. Depois a gente vai começar a comentar mais sobre esse livro aqui, mas o medo de lobos na Europa, ali na França, né, é muito grande, muito grande. Tanto que um dos caçadores que vão ser um dos principais algozes da besta de Givaudan, ele já tinha no seu currículo mais de 1.000, 1.100, 1.200 caçadas bem-sucedidas. Isso é, ele caçou mais de 1.000 lobos. Então, assim, era comum e rotineiro ataques de lobos. Só que a peculiaridade era que a besta de Givaudan, ela foi muito numerosa e ela tinha várias características físicas diferentes, né? Então isso tem muita diferença de um caso de ataque de lobo normal. E assim, né? As pessoas tinham muito medo de lobo por motivos lógicos, porque muita gente morria por ataque de lobo todo ano. Os lobos não atacavam só as vacas, os cabritos, né, os carneiros, eles atacavam as pessoas e matavam. E assim, eu não sei se as pessoas já viram a foto de um lobo perto de uma pessoa, porque a gente tá acostumado a achar que lobo é tipo um husky, assim, aquele cachorro, mas não é, velho. É a parada muito maior. Ele é tipo, sei lá, do tamanho dos lobos gigantes do Game of Thrones, só que aquele é o tamanho normal de um lobo. É muito assustador, assim, é tipo uma parada muito assustadora, hein? Não, calma aí. O Game of Thrones é um pouco exagerado. Ele tem uns 3 metros de comprimento, assim, não é tanto. E vou te dizer que talvez em 1700 e tralalá, os lobos fossem ainda maiores do que são hoje, né, gente? Ah, sim.
provavelmente devem ter antepassados de lobos, provavelmente muito maiores e tal, mas eu concordo com a Tupá, tá, gente? Ele não é um cachorrinho, né? Ele não é um husky, né? Ele é uma criatura muito grande, né? Não é esse lobo de filme, não. Esse lobo que é cachorro, na verdade. Então assim, uma das questões interessantes desse caso é que ataques de lobos eram comuns, né? A gente tá aqui falando 1700 e pouco, mas durante toda a Idade Média sempre rolou ataque de lobo. O lobo é sempre falado em histórias de várias culturas que têm contato com lobos, e pessoas morrendo por ataque de lobo, criança e tal, rolava com frequência, assim, com uma frequência assustadora. Então, o caso de Givaudan, ele tem toques a mais pra chamar atenção, porque se fosse só, tipo, um lobo que matou 5 pessoas, isso acontecia fácil. Só que, né, as estimativas de morte do caso de Givaudan, que durou cerca de 3 anos, né, os especialistas não têm certeza, alguns historiadores tentam falar, mas assim, vai mais ou menos entre 90 a 200 mortos pelo lobo, né? E sem falar que talvez não fosse um lobo, né? Tem várias características disso, além desse número gigante que a Tupá comentou, ainda tem características como ele preferia. Tudo bem que essas características podem ser explicadas por vários motivos, tipo, ele preferia atacar crianças e mulheres, né? Pode se explicar porque geralmente as crianças andavam mais ousadamente na borda da floresta. Por serem menores também, né? Serem menores, as mulheres também poderiam ir lavar roupa, fazer procedimentos ali mais próximo da mata, e por isso elas eram maior alvo. Mas ou poderia ter uma inteligência por trás, se você quiser dar uma forçadinha no caso, porque ele vai olhar as mulheres e vai atacar crianças e mulheres com predileção. Parece um assaltante, sabe? Vai pensar na pessoa mais vulnerável e que tem menos chance de causar problema pra ele vai fazer isso. Mas isso aí é meio que uma característica de animais que caçam pessoas, né? Eu não sei se vocês sabem. Tem alguns relatos, por exemplo, tinha um parque que ficava entre 2 países da África, eu não lembro qual que era. Tinha um país que estava em guerra civil e aí as pessoas fugiam atravessando essa reserva. E, por exemplo, eles tinham o hábito de fazer barulho para afastar os leões, né? Falavam, vocês batam panelas, façam bastante barulho para manter os leões afastados, né? Só que aí, com o passar do tempo, os leões foram aprendendo que quando tinha esse barulho, tinha uma presa que era mais fácil de se abater do que um antílope, entende? Que era o quê? Eram pessoinhas. Então aí os leões começaram a ser atraídos. Então, quer dizer, o animal, ele é condicionável também, né? Tipo, e ainda mais esse animal, por exemplo, que caça pessoas, que tá perto de centros urbanos, né? Ele percebe realmente qual que é a presa mais fácil de ser atacada, né? Então é por isso que eles escolhem, realmente escolhem. Aqui no Mato Grosso acontece muito disso. Às vezes, nas fazendas aqui, que já invadiram a mata, né? Região do Cerrado, por exemplo, acontece muito de onças que vão ficando muito velhas e aí elas não conseguem mais, tipo, caçar uma anta, uma capivara, elas começam a se aproximar das propriedades rurais para caçar o quê? Para caçar as vacas, né? Que são muito mais fáceis, estão ali confinadas dentro de um cercado, né? Então tem tudo isso. Real, tem uma coisa que você falou sobre onça atacar pessoas porque são mais fáceis, e naquele filme, naquela história verídica, né, parcialmente verídica, da Sombra e a Escuridão, aqueles 2 leões que atacavam colonos ingleses, A Sombra e a Escuridão, uma das explicações que depois virá vai ser que os leões, que um deles, pelo menos, que foi estudado, ele era um leão muito velho. Os dentes dele, ele era um leão muito velho. Por isso, ele viu que o ser humano era muito mais fácil de pegar do que uma zebra, do que um antílope. Ele começou a caçar as pessoas. Ali, o filme dá uma exagerada, tal, realmente foi um massacre em vários pontos. Tem coisas estranhas, mas uma das explicações seria essa. Eles eram 2 leões velhos e eles começaram a pegar gosto pelo ser humano porque era muito mais fácil. Isso acontece com lobos também. Tem relatos na América do Norte sobre isso, né? Sobre lobos já velhos que são, tipo, que perdem o seu posto dentro da matilha e viram, tipo assim, lobos solitários que começam realmente a caçar animais domésticos e pessoas também, por que não, né? E aí começam a se aproximar de propriedades, né? E ficar ali nos arredores, né? E eu não sei se vocês viram um tempo atrás, foi notícia por aí e tal, que na Índia eles estavam com uma pesquisa tal, que eles... É genial, gente. Eles perceberam que se eles desenhassem olhos na bunda das vacas, as vacas eram menos atacadas. Sim. Tipo, por leões. Porque os leões olhavam e achavam que a vaca vai saber qual lado da vaca tá te olhando, né? Aí eles desenharam isso, diminuiu os ataques. Eu falei, cara, muito genial. E o rolê de bater panela e etc. no Amazonas, né, o pessoal sempre comenta, assim, né? Eu conheci um moço que a onça pegou ele quando ele era criança e tava carregando ele embora, e daí os pais dele bateram um monte de panela e tal, e daí a onça soltou, né?
porque fez muito barulho. Então, funciona, mas como percebemos, não faça isso com frequência. Só a onça vai... Mas no caso, ela soltou. Ele tinha um cicatrizão no pescoço. Nesse caso da besta de Givaudan, você tem vários sobreviventes também, né? Nem todo mundo que foi atacado morreu. E por isso que a gente acaba tendo alguns relatos. Antes da gente continuar por esse papo aqui, eu acho que foi uma excelente introdução, porque a gente no Brasil, a gente não tem muita ideia, né? De fato, tem gente que acha que lobo é igual um cachorro, né? Que, como é que alguém morre pro lobo? Mas lobo sempre foi um problema sério. Em todas as histórias um pouco mais antigas, né? Obviamente que hoje, apesar de ainda representar perigo em algumas regiões, antes você não tinha tantos terrenos explorados, né? Ou dominados por grandes cidades, né? Controle de caça e coisas nesse sentido. A história do lobo mau, ele tinha uma função social frente à educação das pessoas e das crianças, né? Você tinha que... As crianças não entrarem na floresta, senão iam ser devorados pelo lobo. Exatamente. Então, além de ser um animal de um porte muito avantajado, que provavelmente mataria um ser humano adulto com uma certa facilidade, são animais que eles andam em bando, né? Então, é algo que pode ser muito complicado aí, né? A não ser se você for o Liam Neeson, sobrevivente de alguma queda de avião. Caraca, eu só lembro desse filme quando você tá falando de lobo, é perigoso, eu só tô pensando em Liam Neeson. Ê, lasqueira. Vocês sabem que esse filme tem uma cena pós-crédito, né? Que estraga todo aquele final apoteótico. Não sabia. Então assista a cena pós-crédito. Não, você disse que estraga, eu não quero. Pra quê, né? E termina assim, né? Ele se preparando e indo encarar o lobo, né? E termina ali o filme, você fica, caralho, morreu, né? Aí tem uma ceninha pós-crédito. Mas sabia que essa profissão que ele tinha no filme ali, existe mesmo? As empresas petrolíferas do Alasca sempre contratam caçadores para escoltar os grupos de operários que trabalham em tubulação, porque acontece isso lá também, tipo, de lobo atacar as pessoas que estão trabalhando nos oleodutos, essas coisas assim. É porque assim, aqui no Brasil, né, Hel, geralmente a gente tem esse tipo de problema com onça, né? Mas é muito mais um problema das cidades crescerem absurdamente, de repente, né, de formas exageradas para dentro da região onde a onça vive. Então, em poucas semanas a onça fica, caraca, eu não tenho nem pra onde ir, né? Mas em muitos outros lugares do mundo, como, por exemplo, lugares distantes de poços de petróleo e tudo mais, e por aí vai, várias atividades que são dentro de floresta, são em ermos, isso deve ser muito comum, né? Então, não necessariamente pela maldade, mas se eu sou um trabalhador, eu não tô me importando muito se eu tô na casa do lobo, eu só não quero que ele me ataque. E pelo amor do menino Jesus, caçador, garante que o lobo não vai me atacar, assim, né? Eu tenho filho, eu quero voltar pra casa, eu não quero matar o lobo, mas não quero que ele me ataque também, né? Então, eu imagino que seja bem comum, sim. E essa coisa dos lugares ermos, né, assim, quando a gente fala, na Idade Média, na Europa, e, sei lá, em 1700 e tal, a gente tem que lembrar que as cidades eram muito menores, né? Inclusive, as cidades da Europa ainda são menores, né? As cidades da América são bem maiores. Nesse período, as cidades... Tem vezes que a gente lê a cidade, daí é um lugar assim, sei lá, 5 mil habitantes. Não são lugares muito grandes. E com isso, tinha muita floresta, e daí você vai ter que tinham mais lobos mais próximos, né? Só que com o passar dos anos, as cidades europeias aumentaram, as florestas diminuíram, foram praticamente todas derrubadas, e os lobos foram mortos. Então, hoje em dia, isso acaba não sendo um problema tanto na Europa, porque eles mataram todos os lobos praticamente, né? Então... Uma curiosidade, o Japão tinha lobos também, né? Tinha uma raça específica de lobos japoneses que foram extintas, né? Devido à caça. Provavelmente representavam um perigo para as pessoas e, infelizmente, acabaram extintos aí, né? Mas é interessante porque a gente tá falando sobre isso, então é bom deixar claro pro ouvinte que um lobo per se já representa uma ameaça do século XVIII, muito provavelmente. Mas aqui a gente começa a lidar com casos extremamente bizarros. O primeiro deles é dito que foi da jovem Jeanne Boulet, de 14 anos. Ela foi encontrada morta e ela apresentava características pouco usuais apesar, obviamente, né, de marcas de garras e mordidas, ela tinha algumas coisas muito interessantes, né? Diziam que seu coração havia sido arrancado e possivelmente devorado. Então isso já começou a dar uma certa sensação de estranheza com relação a esse caso. Ô, Andrei, eu acho que esse não foi o primeiro caso dessa fera de Givaudan. Teve um caso antes, mas a menina saiu viva. Teve um caso antes desse, que ela sobrevive. Aparentemente, ela estava
com o gado dela, né? E ela luta contra a besta e os touros atacam a besta e daí ela consegue sobreviver. É fantástico, né, Tupá? Porque ela tava com os touros, parece que ela tava alimentando os touros, dando água pros touros, e quando a besta aparece pra atacar ela, os touros começam a se atiçar e atacam a criatura. E a garota se defende com o gado, com os bois. Muito bom. Esse caso eu acho interessante porque a gente tem muita imagem, né? Não imagem, obviamente, foto, mas você tem vários desenhos. E essa Marie, ela foi desenhada várias vezes. Normalmente ela é desenhada com uma lança, tipo, lutando com o lobo, que é muito massa. Mas ela ficou meio famosa ali na região depois por ter sobrevivido ao ataque do lobo. Tem a outra menina que também foi a que enfiou uma lança no lobo. Tem. Ah, tá, é outra. Essa é outra depois. Essas meninas eram bravas. Né? Vai pensando. Mas você tem esse caso dela, da moça que morre. Sim. E eu acho o detalhe do coração, né, é um tanto... Eu acho que pode ter várias explicações, né? Na verdade, eu acho que é meio comum eles devorarem as vísceras, né, das pessoas. Tipo assim, geralmente eles abrem a barriga, né, e comem por entre as costelas, assim, né. Arrancam tudo que tá ali, né? Daí pra tipo assim, romancearem de que ele abriu e comeu apenas o coração da pessoa, né? É um pulinho, né, gente? Olha, eu vou falar que isso é real, porque eu tenho um pincher e de vez em quando, infelizmente, Ele come o coração de alguém? Sim. De vez em quando eles comem um gambá, alguma coisa assim que entra aqui no meu quintal. E eles sempre fazem isso. Eles deixam o gambazinho só no couro. Eles abrem a barriga, comem tudo dentro da barriga. É bizarro. Eu já passei por algumas coisas do tipo. Não tenha pincher. Eles são bravos. E olha que é um pincher, né? É. Pincher do demônio esse seu, já. É foda. Não é pra ficar conjurando o demônio pra colocar no cachorro, tá, Jacona? Não é legal. Não, eu tenho 5. Eu não preciso conjurar, não. Eles já se conjuram sozinhos. Outro dia eu cheguei no quintal e tava com giz na mão, olharam pra mim e jogaram o giz pro alto. Eu não sabia o que eles estavam fazendo, não. Essa criatura em si, ela começou a atormentar a galera de lá, né? Dessa região. Principalmente porque, apesar da gente ter falado desse perigo do lobo, ainda assim era uma região movimentada. Era uma região com vilarejos e pessoas mais ativas. Então, não era que, vamos dizer assim, comum. Mas os ataques começaram a ficar bastante frequentes e eles eram de natureza muito violenta. Então, a galera começou a ficar muito ansiosa e começaram a se juntar grupos de caças para tentar abater a criatura que não foi bem efetiva nos primeiros momentos. E a criatura era descrita de maneira muito peculiar. Diziam que ela era muito grande, que ela tinha pelos avermelhados e por aí vai. O que diferenciava muito dos lobos da região. Como a gente falou, né? Como você tem sobreviventes, então esses sobreviventes vão começar a descrever, né? Descrevem o mau cheiro que vem da criatura e... Quando começam os relatos e vão aparecendo, é interessante que começam relatos em mais de uma localidade, ou de ataques simultâneos. E daí começa-se a achar que talvez não fosse, que fosse uma dupla de criaturas e não uma criatura única. E depois isso vai ter implicações num dos caras que mata ele, né? Enfim, lá pra frente, quando a gente chegar nos caçadores. Só uma coisa que a gente não tem muita informação a respeito, eu queria poder assim, encontrar um estudo profundo sobre isso para nos trazer assim, exatamente quando foi o primeiro relato e quando isso virou a besta de Gévaudan, entende? Mas eu acho que tem estudo de historiador, tem vários trabalhos de historiador sobre isso. Sim, mas isso que eu queria saber, tipo assim, quando foi que isso virou, tipo assim, a besta? Deixou de ser ataques de lobos pra virar a besta de Gévaudan, entende? Então, pelo que eu tava lendo, tanto nesse livro que eu tava mostrando pra vocês, que eu dei uma lida na época, eu lembro um pouco disso, e pelo que eu tava pesquisando, desde, dos primeiros ataques dessa garota que sobreviveu, do segundo e tal, já era besta. Por quê? Quem viu essa criatura, a primeira vítima, essa menina que se protegeu com os touros e tal, ela já descreveu uma criatura que não era um lobo. Afinal, geralmente quando a gente fala de relato de OVNI, de demônio, coisa do tipo, as pessoas sempre têm alguma influência. Ou as pessoas não conhecem nada daquilo que estão relatando e vão relatar alguma coisa que na cabeça delas aparece mais aproximada. O lobo é conhecido daquela galera ali normal. Todo mundo já viu um lobo naquela região. Então, quando o pessoal que viu o lobo, porque geralmente quando o lobo atacava as pessoas, a besta atacava as pessoas, ela atacava grupos ou mais de uma pessoa, só que ela levava uma vítima. As outras pessoas fugiam, as outras pessoas ficavam assustadas. Então, muita gente
via a criatura. E todas elas descreviam a criatura não sendo igual ao lobo. Tinham coisas semelhantes, mas as características que não eram igual ao do lobo que era mais saliente. Então, desde os primeiros, ela já era algo que não era um lobo. Poderia ser um lobo deformado? Talvez. Vocês viram aquele filme que chama O Pacto dos Lobos, que é um filme que é livremente baseado nos ocorridos, que mostra que era um nobre europeu que tinha um leão, domesticado entre aspas, né, treinado, né, na verdade, e era esse leão que fazia os ataques, né, tipo assim, as escapadinhas noturnas do leão matavam as pessoas. O leão europeu, acho que foi extinto lá pelo ano 100, mais ou menos, né? Tipo, não se tinha mais leões. O leão de Atlas? É, o leão de Atlas, que era da Cordilheira de Atlas, né? Mas é o leão europeu como um todo, né? Porque o leão europeu, ele vivia na Grécia, Itália, Espanha, até na França, já chegou a ter avistamento. Mas eu acho que, tipo assim, ali por volta do ano 100, ali, depois de Cristo, ele já tinha sido praticamente exterminado, né? Pelo homem europeu, né? Então, tipo assim, talvez você não tivesse um leão fazendo isso, né? O que justificaria talvez o insucesso dos caçadores, que estariam caçando, tipo assim, baseado no hábito de lobos. E aí as caçadas não tinham sucesso, porque talvez não fosse um lobo que eles estivessem caçando, né? Tipo assim, os hábitos do animal talvez fosse outro, então por isso que eles não encontravam o lobo. Era difícil de rastreá-lo, inclusive, né? O que pode denotar que ele tinha hábitos diferentes do que os caçadores estavam habituados. Exato. A gente tem relatos de aparições de urso nessa região da Europa, que também era o urso de Atlas, né, Jacaúna? Mas também esse urso, ele chegou a ser avistado, acho que até 1800 e pouquinho, né? E esse urso, ele era um urso africano que foi introduzido na Europa, na verdade, né? E isso que eu queria dizer também para vocês. Talvez a gente estava ali em 1700, a França já tinha relações comerciais com países no Oriente, na África, quer dizer, talvez daí para alguém ter trazido um animal, por exemplo, esse urso de Atlas, ele era de pelagem avermelhada, né? Ele andava em duas patas, ele era muito maior que um lobo, e talvez os ferimentos que ele provocasse em pessoas fossem, né, dessa natureza, que eles relatavam isso, né? Nessa teoria a gente tem um padre, né, um dos padres que escreveu sobre essa questão, né, o padre Trosselier, ele era pároco de Aumont-Aubrac. Não sei falar isso em francês, mas é isso aí. Que era na região ali, né? Um dos lugares na região. E ele organizou várias das batalhas, entre aspas, né? Das caças a essa besta e tal. E ele foi uma testemunha ocular. Ele viu a besta. E ele descreve ela várias vezes em correspondências. E ele diz em uma das vezes que a besta se ergue sobre duas patas traseiras. E nessa posição brinca com as duas patas dianteiras. Mas parece ter a altura de um homem de altura medíocre. E essa questão do bipedalismo, né, da besta se erguer em duas patas e tal, para esse padre, ele chega a sugerir que talvez seja um babuíno, mas, enfim, ele até desenhou a besta, ele chegou a ver. Se fosse um urso, faria bastante sentido, né, ficar em duas patas, conseguir se levantar em duas patas e brincar com as patas dianteiras, a pelagem avermelhada, tudo isso é possível, né, mas é interessante que as mortes e os relatos começam a surgir tanto, boa parte dos historiadores concorda que o que aconteceu mais do que uma besta matando absolutamente todo mundo foi que, de repente, todos os ataques daquela região eram associados à mesma besta, né? Até tem alguns relatos, por isso que eu acho que o número de mortes também varia muito, porque chegou um momento que absolutamente qualquer ataque e pessoa morta ali naquela região era alguém morto pela besta de... Justamente porque quem não era visto sendo devorado, mas era posteriormente encontrado, se acreditava a besta também. Uhum. Então, quem via o ataque, tá, por exemplo, tem um ataque das crianças, que virou até uma obra de arte pintada e tal, que foi as crianças que o Luís XV, se não me engano, que era o rei da época, era o rei da época, pegou uma das crianças e... Por quê? O que acontece? Tinham os irmãos, eles foram fazer coisa de criança, coisa de adolescente no mato, ali na beira da floresta, e a besta sai da floresta e ataca os irmãos. Pega um deles e um dos irmãos, que poderia, acho que eram 6 ou 5. 7. Sugere que todo mundo fuja e já que o lobo pegou a besta pegou um dos irmãos, que os outros 6 saiam vivos. E um dos irmãos diz, não, vamos todo mundo lá salvar o nosso irmão. E a galera a criançada pega pau e pedra, vai lá e fura a cara do bicho, enquanto ela tava mordendo. Eu acho engraçado, acho curioso nesses relatos que a besta, ela
parece ser um animal, ao meu entender, a minha teoria é que ela seria um animal meio incapaz, digamos assim. Ela seria um animal ou muito velho, ou doente, ou nasceu com algum defeito, porque em muitos relatos ela parece que não é muito boa em matar as pessoas. Apesar de ter matado muita gente, ela demora muito. Ela pega uma criança de 10 anos e fica mordiscando enquanto 6 crianças estão dando porrada nela, ela foge. Sabe qual é? Essa história das crianças é conhecido como o combate de Jacques Porter, né? Que é, tipo, foi um combate, deu tempo da galera ir lá, lutar. E eram crianças de 8 a 12 anos, né? Não era... E as crianças, depois disso, essa criança, o rei disse que ia pagar todos os estudos dela, e o rei pegou, fez essa boa ação, né? Aquela boa ação de exemplo, Isso assim. que você tá falando, né, desse hábito aí de matar lentamente, também é meio próprio de urso, viu? O urso tem um pouco disso também, de o ataque não ser, tipo, fulminante, assim, né? De ele incapacitar a vítima, dar uma brincadinha, ou às vezes carregar ela ainda com vida pra sua caverninha e manter a... teve um caso de um cara aí que aconteceu isso, que ele ficou, eu acho que não sei quantas semanas incapacitado dentro da caverna de um urso. Vocês chegaram a ver isso? Pelo que eu vi no filme do Leonardo DiCaprio, o urso, porra, é muito forte. Não, ele é muito forte. Não, mas isso é um caso real mesmo, de um cara que foi atacado por um urso. O Leonardo DiCaprio sobrevive. Foi arrastado pra caverna. Não foi um russo? Eu acho que foi um russo. Ele ficou... Sempre é. Semanas ali sobrevivendo, porque ele não conseguia andar, né? Sobrevivendo da água lá que escorria dentro da caverna, até que alguém conseguiu retirar ele de lá. E tipo, o urso fez isso, manteve ele lá pra quando ele dá aquelas acordadinhas no meio da sua hibernação, faz um lanchinho e volta a dormir, né? Isso aí é a maldade do urso, a maldade do animal. Todo quem nunca acordou de madrugada pra dar belisquete? Esse caso das crianças, ele mostra mais um exemplo, ao meu entender, que, ou, por exemplo, se a gente for por esse lado que eu gosto muito, que for um licantropo, for uma pessoa que tá, né, com a influência demoníaca, amaldiçoado de alguma forma assim, que ela não era muito hábil quando ela se transformava no tal lobo. Ela não era tão habilidosa assim na luta, no combate. Tanto que ela não era tão, apesar de muitas mortes, ela só teve muito tempo. A gente tem que pressupor que o lobisomem também fica velho, né? Imagina um velho de 80 anos vira lobisomem, ele vai virar um lobisomem bem mequetrefe, né? Meio banguela, né? Banguela, com artrite, né? Não consegue andar direito, né? Tal. Pois é. O faro já meio baleado. Uma coisa interessante, Andrei, quando você falou da região de Givaudan, é que é uma região montanhosa. Então, não é uma região num plano, é uma região montanhosa, pelo que eu tava vendo no mapa, e tudo indica que lugares, cavernas e lugares para a criatura se esconder deveriam existir as infinitas. Então, assim, caçar na região deveria ser bem difícil, porque apesar de terem ataques em toda a região, era sempre a região de Givaudan. A região ali em torno da montanha, na própria cidade, não era em cidades vizinhas, era sempre nessa cidade. E algo que talvez possa ser bastante interessante, por que a gente tem tantas informações sobre esse caso? Esse foi um caso extremamente documentado. Então, assim, tem caráter de lenda em diversos desses relatos, porque, vamos lá, né, a gente não tinha uma certa sofisticação tão grande nas investigações, você tinha várias pessoas, muitos relatos de plebeus foram adicionados, que talvez possam não ser o caso, como a gente está falando aqui, mas é um caso extremamente bem documentado, o que talvez seja o que separa ele de várias outras lendas que a gente acha que pode ser muito bem lorota e que pode ter acontecido, só que não tem mais documentação sobre eles, né? O que é muito interessante. E é um caso que durou 3 anos, né? Foram 3 anos com esse tipo de acontecimento. A gente comentou do padre que escreveu cartas sobre, você tinha muita gente que sabia escrever e sabia relatar, que foi juntando informação. E daí o caso foi ficando mais famoso, e daí você tem mais interesse nele. Então você tem os desenhos que eram feitos, você tem as pessoas famosas que sobreviveram, você tem a moça que lutou com ele com uma lança, você tem a outra que salvou as crianças dela, várias mulheres que sobreviveram aos ataques
pessoas da besta, né? E é interessante porque o conde de Gévaudan, né, que era um padre, era um bispo, perdão. Nesse período você tem isso, né? As pessoas da igreja tinham acesso a propriedades de terra e tal. E ele também vai falar que a culpa a besta, na verdade, é a punição pelo pecado das pessoas, que as pessoas plebeus ficam pecando na terra dele, e por isso tem uma besta agora matando as pessoas pecadoras, assim. Então, todo tipo de explicação foi sendo feito na época, né? E o caso ficou tão famoso que o Luís XV, que estava muito mais preocupado com outras coisas, gente, que o Luís XV tinha muitas outras guerras e etc. para se preocupar, mas o caso teve um clamor, né, das pessoas da área e tal, para que tivesse uma ajuda. E daí, né, que o Luís XV vai resolver intervir, chega a mandar soldados, né, primeiro ele manda, os meninos vão saber me completar, mas primeiro ele manda um comandante, né, com uma tropa, esse comandante não tem sucesso, aí depois manda 2 caçadores que também não tem sucesso, aí depois vai um outro caçador, então é muita, digamos que tem um apoio estatal para tentar combater a besta, né? Sim, o apoio do rei faz o caso ser muito famoso, né, Hel? E é interessante também que era um período conturbadíssimo para a França, né? Que eles estavam envolvidos numa guerra lá nos Estados Unidos contra a Inglaterra, né? Estavam dando apoio pros nativos, né? Entre aspas, americanos, né? Para se livrar do jugo inglês, quer dizer. Então, chegar ao ponto de uma crise interna de morte de pessoas por um animal, ter a atenção do rei num período conturbado como esse, e a ponto do rei ter que intervir, mandar alguém lá para resolver uma crise, realmente era algo que estava incomodando mesmo, que tava fazendo um barulho, né, dentro da sociedade francesa da época, né? A França tava quebrada, né? Tava tipo Brasil, né? Tava quebrado, tava desmontado. Então, qualquer coisinha que o rei pudesse fazer para dar limpeza de barra, provavelmente ele ia tentar. Tanto que ele vai mandar esse caçador profissional, o primeiro caçador lá não vai ter sucesso, várias semanas caçando não vai ter sucesso. Vai mandar um segundo caçador profissional na área que vai dispensar o primeiro grupo, e esse segundo tendo sucesso, daqui a pouco o André vai ler ali, vai continuar o relato, ele vai ver que esse segundo grupo vai ter um sucesso, e esse cara vai ganhar muito dinheiro por causa disso, vai ganhar muito dinheiro. Só que aí não acaba. Mas antes da gente continuar, né, existe também aqueles relatos que eles são mais sobrenaturais sobre o caso. Por exemplo, existem relatos de que essa suposta besta, né, vou chamá-lo de lobo, por falta de termo melhor, ele era acompanhado por um homem vestido todo de couro escuro, que inclusive alguns diziam que era ele que ordenava quem a besta deveria atacar. Ele apontava e a besta atacava. Então, você tem alguns relatos desse tipo. O interessante é que, por exemplo, nesse livro que eu estava comentando com vocês, o História do Medo do Ocidente, do Jean Delomo, ele vai relatar sobre, lá na página 100, 103, ele vai começar a relatar sobre ataques de lobos e o medo que a Europa tinha dos lobos. E tem muitos relatos, não necessariamente de Gévaudan, mas muitos relatos que, por exemplo, os lobos invadiam cidades, e essas cidades, como a Tupá falou, eram cidadezinhas que pra gente seria um vilarejo, mas eles chamavam de cidades. E que arrastavam pessoas pela rua, tá? Isso é relato de padres, contando para os duques, os condes da região. Arrastavam pessoas e quando os caçadores iam atrás, achava as roupas das pessoas dobradas. E a pessoa sumiu, ou a pessoa estava devorada ao lado das roupas. Então, tem esses relatos que você fala, mas pleita o sobrenatural, porque muita coisa vai ser caracterizada pelo demônio, o inimigo, ele que tá vindo, ele que é o mal. O próprio diabo é o próprio lobo que entra na cidade pra comer as pessoas. Quem são as pessoas? Os pecadores, os hereges. O que é uma injustiça, porque o lobo, na verdade, ele era muito educado. Ele tirava a embalagem antes de comer o conteúdo. É isso que é curiosidade, porque por que o lobo tiraria a roupa num relato e o padre ia relatar que a roupa foi tirada? Eu fico, que educado. Né? Ainda dobrou pra não sujar de sangue, poder ser reaproveitado. Ainda dobrava a roupa, É bom lembrar que roupa nessa época era caro mesmo, né? Ninguém tinha muita roupa, a roupa tinha que ser reaproveitada, tecido era caro. Mas eu acho interessante que a gente vê que mesmo no caso de Gévaudan, como eu comentei, o bispo que era dono das terras de Gévaudan fala logo de começo, é punição divina porque vocês estão pecando. Então, essa ideia da punição divina tá sempre
pairando, né? Você sempre é uma ameaça, essa ameaça divina. Então, porque o diabo, se o diabo é o lobo, ou o diabo manda no lobo, ou enfim, o diabo não vai conseguir, ele não vai ter poder se você é uma pessoa que segue todas as regras de Deus. Então, se o diabo conseguiu te atacar, é porque você fez alguma coisa errada. E como ser humano, você sempre fez alguma coisa errada, porque essa é a ideia principal, né? Mas o foda é que isso tá muito em voga, né, gente? Porque tem gente que fala que não pega Covid porque vai na igreja. Tem gente que fala que não pega porque, ai, cara, que não precisa de vacina porque Deus tá protegendo. É isso aí, tá muito atual. 1760, 2021, mudou porra nenhuma. Mas aí que eu fico frustrada, que as pessoas falam, é tão medieval. Eu falo, não, gente, é tão moderno. Esse daí é o período moderno, não é o período da Idade Média. E esse caso de Givaudan, ele mostra também, né, eu acho que você tem meio que a história se espalha que nem rastilho de pólvora ali em volta, e daí, cara, quando você já tá com medo, qualquer pessoa que já andou de noite com medo sabe que você vê as coisas quando você tá com medo. Você tá com medo, você vai ver a besta ao longe com a pessoa do lado, você vai ver, imagina não existe energia elétrica, imagina que você tem que ir depois de escurecer, de um lugar pro outro, passando perto da floresta, sabendo que tá rolando, que muita gente morreu naquela região. Você não vai tranquilo. Isso não vai ser uma coisa simples na sua vida. Então, você tem os relatos e tem muito essa coisa de, ou tinha o cara do lado, ou a criatura se parecia com Satanás. Tinha a história também que falavam que ele sugava o sangue do corpo das vítimas e que as vítimas eram encontradas sem sangue, o que provavelmente, na real, ele cortava a jugular, e, enfim, né? Mas você vai tendo toda essa coisa. Eu acho que desde o começo, quando fala, arrancou o coração, né? É fácil você ver como que isso ganha esses tons mais assustadores e sobrenaturais, né? Uhum. E como também a história vai saindo um pouco do controle, porque muitos desses relatos, inclusive, são contradicentes, né? Alguns vão falar algumas coisas, outros vão falar outras, e que você vai ver como que essa história vai se alastrando. Mas dando continuidade sobre isso, houveram várias tentativas de caçadores tentando rastrear a criatura. Vários desses relatos falam que a criatura era muito difícil de ser encontrada. Até mesmo quando encontrada, vamos dizer assim, uma toca, ainda assim, muitas vezes os locais eram atacados, né? Uma das investidas, por exemplo, morreu quase todo mundo. Encontraram essa toca, encontraram corpos, e quando o pessoal foi sair para avisar onde que tava, a criatura apareceu e pegou algumas pessoas, né? Isso vai continuar mais ou menos lá pro dia 21 de setembro de 1765, no qual uma criatura é abatida, e falam que essa é a besta, né? O seu algoz é o Marquês Antoine de Beautourneux, um renomado taxidermista parisiense, que era um caçador bastante experiente, né? O lobo foi intitulado de Le Loup de Haz, né? Que seria mais ou menos, não faço a mínima ideia. O Lobo de Haze era o nome do bosque, né? Onde ele foi. Haze era o nome. Entendi. A declaração era o seguinte, né? Que deram: François Antoine era um cavaleiro da Ordem Real e Militar de Saint-Louis, o artilheiro do rei e tenente de caça. Nas palavras de Antônio, ele fala o seguinte: nós declaramos pelo presente relatório assinado por nossas mãos que nunca vimos um lobo tão grande que poderia ser comparado a este. É por isso que nós estimamos que esta poderia ser a besta temível que causou tamanho dano. E as fontes de fora descrevem que ele teria sido empalhado e endereçado a Versalhes, e em outras comentam apenas que os dentes e orelhas e rabos sobraram, tendo todo o resto queimado e enterrado próximo ao lugar onde ela teria sido abatida. E é interessante que eles falam as medidas, né? Porque uma coisa é só as pessoas falarem, era o maior lobo que a gente já viu. Mas não, a gente tem, teoricamente, as medidas desse monstro, né? E o comprimento e etc. E como as pessoas estavam acostumadas a ver lobo, então é de se esperar. Aqui vai aquela teoria de novo de um lobo mais velho, né? Porque se ele é um lobo maior, provavelmente ele viveu mais, né? Não só assim, mas enfim. E esse lobo, a princípio, o Luís XV tá convencido, tá todo mundo convencido que acabou o problema. Matamos o lobo, tá tudo bem, agora volta tudo à paz, tá tudo tranquilo. Mas isso dura muito pouco tempo, né? Eles falam que o lobo tinha aproximadamente 87 centímetros de altura. A gente pesquisando aqui o tamanho médio de um lobo adulto, ele pode chegar até 81 centímetros. Então, de 81 para 87, e se a gente levar em consideração que em 1700 e tralalá, esses animais provavelmente viviam muito mais do que vivem hoje, né? Tinham mais
condições de sobreviver, porque a caça a eles, né, era muito menor. Tinha várias pessoinhas pra eles caçarem. Não é uma diferença tão grande assim, né? Tipo, pra dizer que, nossa... Mas se você for levar em consideração que ele pode chegar pode dizer aí que 81 não é exatamente uma média dos lobos, né? Eles podem ser até bem menores em média, né? É porque é tipo falar assim, qual a altura de um ser humano? Pode chegar até 2,15 m. Aí tu chega na rua, todo mundo tem 1,70 m, 1,80 m, tu fala, porra. Então, assim, falar que chega até 81 quer dizer que é um lobão rio de motherfucker, sacou? Não quer dizer que todos eles chegam aí, né? Não. Os lobos de compleição física mais forte, né, são vistos assim, né? Aqui, ó, 81 centímetros de altura e até 80 quilos, né? Então, tipo, você tem aí um que tem 87 e 90 quilos, 10 quilos a mais. Isso que eu tô falando, tipo, não é algo tão fora. É sim, Hel. Ele tá com peso maior do que o normal e tá com quase a altura máxima do maior lobo já registrado. Isso é muita coisa, cara. E quase 10 centímetros a mais faz uma diferença grande quando é 80 centímetros, né? Não, é muita coisa, é um lobo muito grande. E sem falar que provavelmente é o tipo de coisa que não foi nada... Eu entendo o que o Hel tá falando. Não é nada monstruoso a ponto de ser parecido com os relatos mais escabrosos, né? Que diziam que ele... Não é o lobo do Crepúsculo, entendeu? Não é o lobo do Crepúsculo, que toma de um golzinho, toma da Kombi, sei lá. Sim, então, mas é por isso que talvez é enfático os soldados e os investigadores de falar, pelo tamanho avantajado, muito provavelmente essa é a nossa criatura. Talvez porque não se encontravam criaturas desse tamanho todo lá, mas... era uma conjectura, e eu acho que é um pensamento que ele faz sentido, né? Então, você imaginar que os investigadores também estão levando em conta que os relatos, eles poderiam ser exagerados de propósito, e por aí vai, né? Então, pra mim, não é estranho. Eu acho que quando você tá se cagando de medo e o lobo tá comendo as pessoas ali a 5 metros de você, acho que você realmente não tem a régua pra ficar medindo. Não, tem acho que tem 1,50 m. Não, 1,80 m, certeza. Se você tá todo cagado de medo. Imagina o sistema métrico, né? Pra pessoas que às vezes podem ser nem alfabetizados, né? Aqui, ó, o maior lobo cinzento registrado na América do Norte foi morto em Mile River, ao norte do Alasca, em 12 de julho de 1939. Pesava 80 quilos, mas já há relatos que após a Segunda Guerra Mundial, na região de Poltavsky, na Ucrânia, um lobo de 86 quilos já foi morto na região. Então é isso que eu tô falando, tipo, tem lobos desse tamanho. É um lobo obeso, o réu. É um lobo obeso, réu. Ele comeu muito, ficou gordo. Era um lobo graúdo. Então, é isso que eu tô querendo dizer. O Andrei pegou bem o espírito da coisa. Tipo assim, você tem lobos desse tamanho. Tipo, para ser algo considerado, tipo assim, completamente fora do normal, tinha que ser realmente o lobo do Game of Thrones, que era o tamanho de um cavalo, assim, né? Mas eu acho que os próprios investigadores da época não estão necessariamente achando que é um lobo do tamanho de um cavalo, assim. Eles estão considerando que era um lobo maior do que a média dos lobos que eles encontravam, né? Sim. Não, mas é que eu tô falando com base nos relatos da criatura, né? De que ela era gigantesca, que andava em 2 patas, né? Tal. Sim, mas real. Agora procura aí, já que você tá no Google, procura aí o tamanho médio dos lobos de Givaudan em 1760. E você vai ter a ideia. Porque se o lobo de Givaudan... Olha só, se o lobo de Givaudan tinha 60 centímetros, esse caralho desse lobo tinha 80, ele era um gigante. Então a gente não tá pegando o planeta Terra, os maiores lobos do planeta. A gente tá falando de França, Givaudan... E que a gente parte do pressuposto, Jacão, que naquela época os animais chegavam a um tamanho até maior do que os de agora, do século 20, 21, entende? Eu não passo esse pressuposto. Eu passo o pressuposto que o lobo daquela região tinha um tamanho médio X e que esse era visivelmente maior. Vamos perguntar pro lobo se ele prefere 2 centímetros ou apartamento Leblon e ele vai passar pra frente. Eu acho interessante, né, que o lobo, ele ou foi empalhado ou não, mas tem desenhos, né, o pessoal de sociedade olhando o lobo empalhado, assim, todo mundo. Eu acho que é bem provável que ele tenha sido empalhado e mandado a Versalhes. E o cara ganhou uma recompensa, né? 9.000 libras. Ele ganhou ali, e prestígio, e era considerado um grande herói, o caçador e tudo mais. Só que isso foi em qual mês? Isso foi em
setembro, né? Só que dura muito pouco tempo, porque começam a aparecer novos relatos, algumas se diz já de relatos já em dezembro, outras histórias vão falar de relatos que vão demorar quase um ano para começar a acontecer, mas de novo, a gente lembra que nessa época existiam ataques de lobo, eram relativamente comuns, só que na primavera de 1767, né, 2 crianças desapareceram e encontraram uma jovem decapitada. E daí aí que você tem mais a ideia de um homem, né, junto com o lobo, e que não era só um lobo. Opa, eu acho curioso desses casos também, porque assim, olha... A jovem sumiu, encontraram só o corpo dela um tempo depois encontraram a cabeça. Aí eu penso, porra, o lobo virou o boto. É o boto da Europa. É o boto da Europa. Caralho! Nossa! Morreu! Quem foi? O lobo. Aí tem uma pessoa com a faca assim do lado. Foi o lobo. Eu não sei o que foi. Porque também, caralho... Sim, o lobo... Esse que é o ponto. O lobo... A jovem morreu e a cabeça sumiu. Dias depois encontraram a cabeça. Porra! Se fosse o lobo, ele teria comido alguma coisa. E provavelmente não seria a cabeça, que é praticamente osso, sabe qual é? É mais fácil que alguém arrancou a cabeça da garota e deu uma bicuda, desgraçado na maldade. Mas não, foi o lobo. Mas os relatos começaram a aparecer de novo, de ataques e tal. E mais assim, o caçador demorou 2 meses, ele assinou lá o contrato, provavelmente ele colocou o contrato que ele só tinha 1 mês de garantia, né? Porque supostamente a equipe dele ficou pra caçar a suposta fêmea, que ele achava que era um casal, né? Ou suposto macho. E filhotes também, né? Sim, só que aparentemente eles não acharam e o trabalho foi dado como concluído e ele ganhou os 9.000 libras, que assim, na época deveria ser uma fortuna muito gigante. Mas vocês estão ligados também que isso aí era uma oportunidade perfeita para assassinos. Sim. Exato. Para malucos, né? Se livrarem de pessoas e jogarem a culpa no pobre da besta de Gévaudan, né? De besta eles não tinham nada, né? Exatamente. Eu acho que isso também pode até justificar esse fato que tinham, assim, tipo, ataques em regiões diferentes e distantes em períodos de tempo que tecnicamente não daria para ser a mesma criatura, né? Então acho que teve muito disso, né? Teve isso também que vocês falaram, que provavelmente depois de todo o buzz em cima do negócio, qualquer ataque virava ataque da besta de Gévaudan, né? Matando ou não matando a pessoa. E tem isso também, né? De você ter... Então, mas aí a gente chega nessa segunda onda de ataques, né? Porque você tem a primeira onda, que foi essa, e daí tem esse lobo que é morto, e tem outros relatos que dizem que ele conseguiu caçar a fêmea e um dos filhotes, e outro fugiu com um tiro, enfim, fica isso meio nebuloso, sim. E daí continuam os ataques, etc, continua, né, volta a acontecer ataque, aparece a mulher com a cabeça e tal, só que essa segunda, eu não li todos os ataques, né, eu não tive acesso a todos os casos relatados e tal, são, né, cerca de 200 casos relatados de ataque, mas você tem daí essa segunda onda, tanto quanto suspeita, e eu acho essa segunda caçada mais suspeita ainda, né, que eu acho que é a história mais que acontece. Em 1767, um caçador local, o Jean Chastel, não sei como fala isso em francês, ele pega um outro grande lobo, atira num outro grande lobo, e a gente tem detalhes, né, Não, Tupá, você pulou a parte importante. Você pulou a parte importante. Não, eu vou falar na parte importante agora. Você é memento aqui, você conta e traz pra frente a história, é isso? Isso. Porque daí são os detalhes importantes da caçada. Porque esse cara, ele não simplesmente caçou o lobo, assim, aleatoriamente, gente. Por que depois disso não teve mais ataques? Porque ele caçou o lobo com uma bala de prata que tinha sido benzida. Não foi só isso. Olha só como o golpe funciona. O golpe funciona o seguinte: supostamente, uma das versões é que ele passou pela cidade dizendo que ia caçar o lobo e precisava fazer balas de prata pra caçar o lobo e dar um tiro no coração. Bem igual os filmes, né? Que a gente conhece aí da década de 80, 90 e tal. Só um detalhe. Isso é a primeira vez que tem um relato desses, tá, gente? Ele, tipo, teoricamente, foi o primeiro cara. De abertamente tá falando de um lobisomem, né? De um loop.
Loup-garou. Sim, ele falou que era o lobisomem, ele precisava de uma bala de prata e teria que ser benzida, e a quantidade de prata que esse cara deve ter recolhido, deveria dar pra fazer uma cartucheira de metralhadora, se existisse. Porque ele deve ter pego muita prata. Ele fez uma bala ou outra, deve ter embolsado o resto da grana, mas do fato que ele foi lá no bispo, ou no padre, agora não lembro, benzeu as munições, benzeu a espingarda, lavou-se com água benta, os caralho, foi caçar o bicho, de fato. A autópsia lá, o exame no animal, disse que ele acertou 2 tiros e uma dos tiros pegou no coração do bicho. O cara ainda era merolha. Tá, mas o bicho não voltou à forma humana depois de ter sido morto? Então, bom, refutado. Não, mas dizem que na autópsia, inclusive, encontraram restos de pessoas dentro no estômago do lobo, que seria a prova de que era besta e tal. Isso é possível. Mas aí, réu, só voltaria à forma humana se ele fosse hominídeo. Ele sendo lupino, ele nasceu de lobo, ele não volta à forma humana, ele morre e fica na forma de lobo. É um lobo... É um lobo. É um lobislobo. É um lobislobo. É um tropolica. É um lica-lica. A gente, você pode partir desse pressuposto. Por exemplo, se um lobisomem, enquanto ele é lobisomem, numa noite de lua cheia, ele transa com uma fêmea de lobo. E aí tem filhotes. Exatamente, entendeu? É um lobislobo. O lobisomem, o RPG, o lobisomem Apocalipse não me deixa mentir sozinho, ele mente comigo, entendeu? E tem um outro detalhe nessa história dessa segunda caçada, que aparentemente quando eles encontram o lobo não ataca eles de primeira. O lobo tá só olhando, vendo quem que eles são, e ele mata o lobo. E daí na época já surgiram boatos de que na real ele tinha treinado um lobo, era um lobo que ele treinou e criou, e daí ele matou o lobo depois que ele mesmo treinou e criou o lobo e matou. Há boatos que ele estava na pior. Eu tinha dito que ele estava na pior, mas é curioso porque essa é realmente a primeira vez que a gente tem notícias dessa técnica, digamos assim, para, matar lobisomens. O caso é que depois disso, realmente os ataques pararam, não os ataques de lobo, continuou tendo ataque de lobo, mas que é atribuído à grande besta ali, acabou e vida que segue, assim. Mas tem um relato interessante aqui, que eles falam que os restos mortais dessa fera foram enterrados e depois foram encontrados, e que pesquisa recente descreve que esse ser se tratava, na verdade, de uma hiena, que bate com aquela nossa teoria lá no início, que nessa época, obviamente, que um monte de nobre e viajante traziam animais exóticos dos trópicos ali para a região da Europa para serem exibidos, para terem em casa, e desses animais aí fugirem e ficarem passarem um tempo ali na floresta é um pulo, né? Então, essa teoria de que eles desenterraram, tal, é um pouco difícil porque não era tão marcadinho assim onde que foi enterrado, né? Então é um pouco suspeito dizer que necessariamente eram esses restos mortais. Mas uma das teorias, sim, é que é um bicho que foi colocado lá, né, como você falou, algum nobre trouxe, alguma coisa assim. Então tem gente que diz de uma hiena, tem umas outras teorias que falam de um lobo mais antigo, tipo um ancestral dos lobos que ainda sobrevivia e por isso vivia ali. Você tem a possibilidade, né, o próprio padre lá na época já falou de um orangotango, tem a ideia do urso, tem muitas teorias de qual seria. E se fosse... O orangotango não, o babuíno. Babuíno, perdão, obrigada. O babuíno e tal, e eu acho que, inclusive, se fosse um animal desses mais velho, que foi uma teoria que a gente levantou, esse animal pode ter morrido de morte morrida mesmo, né? Sem ser de morte matada, e o pobre do lobo que levou a culpa lá, que foi empalhado, não tinha nada a ver com a história. Ou tinha matado algumas pessoas, enfim. Mas, além das teorias de animais, tem a teoria, claro, que, na verdade, era um assassino em série, né? Que não era um lobo que tava matando, que foi um assassino em série que atacou ali na região, e que a culpa foi pra cima do lobo, mas que na real era um assassino. A gente falou, é possível que alguns dessas mortes aí no meio tenham sido assassinato, né? Tipo, da moça que foi decapitada e daí encontraram a cabeça depois. E tipo, não parece muito de lobo, enfim. É possível, mas essas são algumas das teorias e o que se especula, né? Assim, teve inclusive em 1911 tem um ginecologista de Montpellier, o Dr. Piège, que fala que, na verdade, os ataques da região tinham sido feitos por um grupo de sádicos que
torturava as pessoas ali numa outra questão, e daí de nobres sádicos que pegavam as pessoas, torturavam, matavam e jogavam os corpos, e inventaram a história do lobo pra cobertar. Então, eu até nem acharia isso tão absurdo se não fosse o fato de que alguns ataques da besta não deram certo e, tipo assim, pessoas viram, né, que, tipo, se fosse tipo, eles iam ter que se fantasiar de pé grande, né, pra matar as pessoas, né? Não, seria tipo, já tava todo mundo com medo, e daí as pessoas que sobreviveram ao ataque de algum lobo mesmo, mas que a maior parte dos assassinatos seriam dessa... Tipo, no caso das pessoas que morreram mesmo, sem testemunhas e tal, teriam sido feitas por essas... Mas aí sim. Né? Tem também a outra teoria que era alguém vestido de lobo. É muito conspiratório, né? Eu acho um tanto quanto conspiratório mesmo. É tipo, um clube secreto de nobres sádicos que matam as pessoas e fingem que era lobos. Apesar de que eu acho isso plenamente plausível, né? Mas só acho que, tipo assim, né? Se você fosse enumerar as possibilidades, essa seria uma das últimas que eu... Assim, essa teoria do clube de nobres, eu acho que ela teria um inconveniente que o rei, quando entrasse na jogada aí... ia acabar a parada, né? Como ele é um cara, né, que concentrava o poder nele e tal, qualquer nobre muito importante da região, provavelmente o Luiz ia saber, todo mundo ali, alguém ia bater a bola pra ele, a planta pra ele, ó, isso aí é os nobres aí que estão fazendo. Porque ele não é só que ele era absolutão lá no local, saca? Ele dominava todo mundo, os grandes nobres, todo mundo queria um favor dele, então eventualmente alguém ia contar pro Luiz, eu acho. Então essa que é o problema. Mas um nobre, talvez dois, agora um clube, vários sabendo, muito provavelmente se fosse o coleguinha dele ia querer um favor do Luiz XV e ia contar, ia dar plano. E eu acho que é isso que você fala, sempre que é muita gente envolvida na conspiração, é mais difícil da conspiração funcionar, né? Mas tem um outro caso que é mais ou menos relacionado, né, que ficou famoso, que em 1777, então 10 anos depois, realmente aconteceu uma mulher que foi assassinada por um homem que fingia ser um animal. Essa Marianne Thomas, que era conhecida como Bernicat, que não faz nenhum sentido esse apelido, mas tudo bem. Ela foi encontrada gravemente ferida na cozinha da casa dela, e ela falou que ela tinha sido atacada por um animal. E daí se investigou o caso e tudo mais, e tanto o padre e o cirurgião, né, lembrando que os padres nessa época também era meio que a pessoa que entendia de qualquer assunto e ajudava em qualquer coisa, eles vão falar que não, que as feridas dela não são compatíveis com um animal, e daí eles acabam descobrindo que foi uma pessoa, que ela foi assassinada com uma pessoa que estava fantasiada de animal. Então, mas isso assim, é um crime de 10 anos depois e tal, mas isso levou a teorias de que a besta de Verdun era na verdade uma pessoa fantasiada, mas esse eu acho bem improvável. Difícil, né? Provavelmente esse sujeito aí se beneficiou da lenda, né? Imaginou que se ele se fantasiasse de bicho e não ia cair a culpa sobre ele, né? Iam falar, a besta voltou aí, ó, é a besta. É o boto. Mas assim, o fato é que pra literatura, pros filmes, etc, e pra região, esse caso ficou, né, gravado, assim, se você for visitar a região onde tem estátuas de lobos, tem todo um folclore criado em volta, né? Tem a estátua daquela menina que tá dando a lançada no peito do lobo, né? É, muito bom, velho. Que é uma estátua bem famosa, provavelmente na região de Givaudan, que uma jovem, acho que 14 anos, 15 anos, tá com a lança, daquela lança de guerreiro, caçar javali, sabe qual é? Enfiando no peito do lobo. E uma das coisas interessantes que a gente passou meio direto é que os caçadores, as pessoas que iam atrás do lobo, a maioria delas relatavam que efetivamente elas acertavam um tiro no lobo. Tem isso. Elas verdade. acertavam, viam o animal sangrando, viam o animal fugindo, e elas tinham certeza que ele ia aparecer morto. E nunca aparecia morto. Ele sempre voltava a atacar dias depois e tal. Então eles também têm mais um tom aí de sobrenatural da história, que a criatura, ela não era que ninguém acertava tiro nela. Pelo contrário, a galera acertava tiro, só que a criatura, ao ser atingida por 2, 3 tiros, fugia e depois ela voltava. Sabe? Isso que é o mais estranho. O que pra mim
reforça a teoria de que era mais de um lobo. Eu acho que essa galera atirava em algum outro lobo aleatório e o lobo, né, não necessariamente, não todos os casos, enfim, mas devem ter matado vários outros lobos nesse processo, achando que era besta e enfim. Mas aí que tá, Tupá. Geralmente quando o caçador, ele atinge a sua vítima, tu tá caçando, digamos, outro animal, sei lá, uma gazela. Tu dá um tiro na gazela, tu não espera necessariamente que ela caia na hora, a não ser que você dê um tiro na cabeça dela. Mas o caçador faz o quê? Ele vai atrás. E daí ele não achava nada. Exatamente. Eles não achavam nem outro lobo, nem a besta, não achavam nada. Então não é nem questão de, mataram vários outros lobos. Eles não achavam nada, sabe? Eles perseguiam, pegavam os rastros e não tinha nada no final das trilhas. E várias das histórias falam, né, de pessoas que acertaram a besta e a besta não morria. Mas eu acho que foi, tipo... A minha teoria é que, tipo, foram muitas histórias que foram associadas ao mesmo bicho, assim. Pode até ter rolado algum bicho, mas que a galera foi ficando com medo e daí tudo que é morte ali na região ou ataque. Você já tá com medo quando você é atacado por um outro bicho, você vai dizer que era besta, o bicho dobra de tamanho. A gente sabe quando você vai contar as histórias, né? Sobre essa questão aí do atirar e não acertar, a gente tem que ter consciência também de que as armas de 1760 eram armas... Não tinham a eficiência das armas do final do século XX para cá, né? Então tem essa questão. Outra coisa também, animais de grande porte, assim, geralmente não são muito fáceis de matar, assim, né? Ainda mais com uma arma meio rudimentar, assim. Então é comum você ter que acertar 2, 3, 4 tiros para só conseguir abater o animal. E como você mesmo falou, Jacão, né? Era uma região de montanha, provavelmente de difícil acesso, então para um animal, tipo... mesmo nessas condições, conseguir fugir e entrar em algum lugar que não fosse muito acessível para as pessoas, eu acho que não deveria ser muito difícil, né? Então, acho plausível, assim, de que não vejo muita sobrenaturalidade no fato de você acertar o bicho e depois não encontrá-lo. Eu não sou caçador, eu não sei qual é o nível de dano de você acertar uma arma da época na lomba de um lobo. É um mosquete, né, cara? A gente faz o seguinte, a gente usa a tua lomba, a gente testa. Quanto tempo você demora pra morrer? Tô um pouco mais pesado que o lobo, de repente eu resisto mais. Mas esse que é o ponto, réu. Tem que ser como arma de época. A munição do mosquete da época, assim, eu não sou especialista em armas de fogo, muito menos da arma de fogo da época, mas até onde eu sei, elas causavam mais dano do que as munições, sei lá, de armas de pequeno calibre atuais, porque elas eram redondas e elas, quando entravam na pessoa, elas faziam um estrago da caralha. Porque elas não eram bonitinhas pra ir em linha reta, elas saíam de qualquer forma, então elas davam muito, elas rasgavam, davam um dano muito grande quando acertavam. Eu sei, mas é por isso que eu falo, ainda mais pra caça, essas balas que não tem, digamos assim, um formato aerodinâmico, né, tipo, ela pega muita eficiência, ainda mais pra tiros a longa distância. Provavelmente, quando você vai caçar, você vai atirar de não muito perto, né? Então é isso que eu tô falando, tipo, nesse sentido, essas armas antigas, né, elas não tinham uma eficiência tão grande quanto as armas mais modernas. Então era muito comum, né? Imagino que naquela época até você tem que acertar muito mais de 3, 4 tiros pra abater um animal grande, né? Verdade. Mas o cara que matou com a arma de prata... Deu 2. Né? Uma das versões dele deu 2 tiros, mas uma das versões diz que ele atirou de 15 metros de distância. Ele atirou de 15 metros porque ele tinha que acertar o coração e ele conseguiu fazer esse efeito a 15 metros. Provavelmente o primeiro tiro já deixou o bicho debilitado, né? E o segundo ele conseguiu ser mais preciso. Né? Esse foi o que menos se cogitou sobrenaturalidade, né? Esse, né? Eu puxei um negócio outro aqui, mas eu acho que não é tanto, não precisava muito, não. É que eu acho que ele foi muito documentado, né, esse caso. Ele não é um caso que, mesmo na época, as pessoas não cogitaram tanta coisa sobrenatural. Embora você tenha o desfecho do cara que usa bala de prata e falou que era um lobisomem e tudo mais. Antes disso, você não tem muito relato sobrenatural sobre o caso. Fora, claro, o padre afirmando que era punição divina, mas até aí, né? Mas até aí tem hoje, né? A gente pode falar uma coisa, Andrei, que é o seguinte: por que bala de prata? E tem esse rolê também, né, de que esse... Porra, o Andrei tava ali com a cara de que explicar. Ele ia explicar. A cara dele que vai falar em breve, o que é muito simples. A prata, Rafael, representa a pureza do homem. Do homem. É porque é o puro. Olha, não tá tão errado não, mas não tem nada a ver com o homem, não. A prata, por exemplo, ela é conhecida como um
bactericida. A prata, ela evita, por exemplo, de coisas estragarem. As caravanas nos Estados Unidos, quando viajavam para o oeste, as caravanas que iam lá pro Velho Oeste, aquela coisa toda, elas costumavam colocar elas investiam numa moeda de prata pura pra botar nos galões de leite, porque isso deixava o leite durar mais tempo. Então já era conhecido... a colher de prata na comida, né? Isso aí é uma... Já era conhecido que a prata, ela tem essa função de tirar as impurezas. Então nessa onda, eu não sei exatamente de onde surgiu, mas a bala de prata, ela seria pra tirar, né? Purgar o homem e o lobo, separar o mal do homem, você usaria um elemento puro que seria a prata. Por isso que era importante a prata pura, né? O cara tinha que fazer um processo para a prata ficar o mais pura possível, de 100% prata para fazer isso. Tem outros rolês aí de lua, os caramba, mas não vem o caso. Mas a ideia básica é essa. É isso que eu ia falar. Tem que promover aí um largo estudo aí pra gente saber em que ponto da história aí essa história de lobisomem e bala de prata apareceu. Sim. É porque talvez essa história não deva nem ser encarado de tal maneira tão sobrenatural assim, pelo simples fato porque era um problema que, obviamente, excedia do cotidiano, mas que provinia do cotidiano. Não era um animal alienígena. Não era, por exemplo, um chupa-cabra que você tem um modus operandi completamente inexplicável, segundo os relatos, né? Primeira vez que eu vejo você falar isso e não citar o chupacu de Goianinha, viu, Andrei? Você tá mudado, hein, Andrei? É porque o chupacu é sério, né? Aquela pessoa séria. O chupacu não é fantasia. Não é bagunça, É é isso que você tá dizendo? O chupacu não é bagunça. Não é bagunça. A ciência já provou os hábitos alimentares do chupacu. Esse podcast que o Andrei marcou todo o rolê, mandou pauta e o caralho. Chegou no dia ele? Então, hoje a pauta é chupacu de Goianinha. Foi a vingança do Andrei e do Varginha. Foi esse dia que ele se vingou de mim. Isso também é um rolê errado que eu acho. Eu acho que encaixa aí também na besta de Gévaudan, essa coisa de atribuírem a um animal que todos julgavam extinto, mas que sobreviveu até hoje. Gente, não tem como. É igual os caras falarem que o monstro de Loch Ness é um plesiosauro que tá vivo até hoje. E, cara, primeiro que o plesiosauro não vive tudo isso, né? Tipo, ele vivia, sei lá, no máximo seus 80 anos e morria. Você não sabe. Mas aí teriam famílias isoladas que viveram da região. Eu tenho um vídeo do monstro do Lago Ness. Mas aí que tá, cara. Você achar que tem um casal de plesiosauro que sobreviveu e foi tendo filhotes até os dias de hoje, assim, da pré-história até os dias de hoje. Quando você vai lá no lago, dá pra filmar. E tem um radar no barco. Rael, foi você que puxou o papo aí de ser um leão europeu, que tá vivo há 1.700 anos a mais. Não. Foi tu que puxou. Eu falei que os últimos relatos de leão europeu era do ano 100, então provavelmente não seria o leão. Aí eu falei do lance de trazerem leões da África. É quase a mesma coisa, não um plesiosauro do que um leão do século 100, né? Quase a mesma coisa, tá ali do lado. Não, ali, mas eu citei o leão europeu exatamente por isso, pra dizer que não era plausível e que talvez eles tivessem trazido leões. Então isso ficou meio explicado. Isso ficou meio explicado porque eu achei que você disse que teria boa chance de ser um leão. Eu entendi assim da sua fala. Não. Pronto, gente, é mais fácil ser um lobisomem. É uma pessoa amaldiçoada. Não, a gente chegou à conclusão que era o urso. A gente não, eu não acreditei nisso aí, não. O Andrei não perguntou a conclusão. A minha conclusão... Cadê o mel? Cadê o leitão? A minha conclusão é que é um lobo deficiente. Talvez isso, o descendente de um lobisomem que teve um filhote de lobisomem com uma loba. Que aí, por serem de espécies diferentes, né, nasceria com problemas congênitos. A gente chegou à conclusão que o nome desse bicho é um lobislobo, né? Lobislobo, exatamente. E se for o contrário? O quê? Que é um... Ao contrário disso, é lobisomem. Qual que é o contrário do lobislobo? Ele é um homem? Não. Homem. Porque o que acontece? Um lobo é mordido por um homem pelado no meio da selva, e o lobo, ele começa a se transformar no meio homem, então vira um lobo peladinho. Em noites de lua cheia, ele se transforma em gente. Em homem. Não. Na noite de lua cheia, ele se transforma nele mesmo. É só fora da lua cheia que ele se transforma. É por isso que é difícil de se esconder ele. Ele tem que ficar bem escondido. Lua minguante, né? Na lua minguante, ele vira homem. Pode ser também.
Ah, entendi. Mas assim, a teoria do Jacaúna de ser um lobo doente, etc., vale lembrar que no relato daquele caçador que conseguiu o lobo empalhado, o lobo que era grande, etc., ele fala que um dos filhotes que ele abateu, né, teoricamente ele abateu um dos filhotes e o filhote tinha uma má formação na boca, tinha uma boca dupla, uma coisa assim, então... Tá aí, são os lobos pré-históricos, o casal que foi tendo filhotes entre eles, e aí... É igual o Pleistoceno. Estão vivos até igual o Pleistoceno. E aí tem má formação por causa disso. O Hell, ele fala que não pode ser o Lago Ness lá, mas ele fala de um lobo pré-histórico, cara, há 10 mil anos atrás, até aí na França. Esse é o Hell. Eu acho, a minha teoria é essa, que foram vários ataques de vários bichos diferentes, até porque começa a ter relatos de ataques que aconteceram ao mesmo tempo, no mesmo dia em cidades diferentes. É tipo, eu acho que tem mais a ideia, não que não tenha tido algum bicho lá, mas eu acho que essa teoria é mais plausível, assim, que foi um grande medo que gerou e todo e qualquer ataque passava a ser atribuído à besta. E as pessoas que viram e sobreviveram têm muito isso. Você tá morrendo de medo, aí você vê um bicho, você acaba lembrando do bicho que você já achava que sabia como que ele devia ser, né? Sim, e a tendência é, tipo, em situações de pânico, desespero, você sempre ter essas memórias traumáticas, né? Tipo, você não se lembrar exatamente de como era, a sua mente meio que dá uma fantasiada, aumenta as paradas, né? Então, não acho muito confiável nesse tipo de relato, assim, de sobreviventes que viram uma criatura gigantesca e blá, blá, né? Não teria motivo do porquê ela desapareceu, né? Se não fosse alguma coisa nesse sentido, né? Mas enfim, gente, muita conjectura, mas o que você acha, nobre ouvinte? Chegamos aqui no final desse episódio maravilhoso, gostaria muito de agradecer a esses maravilhindos e deixe suas respostas nos comentários e gostaria apenas de lembrá-los que não olhe para trás. Porque o homem vai te pegar. O lobisomem tá lá. O lobisomem ou o homem. Homem. Cara, igual tem aquele filme das ovelhas canibais lá, e aí tem um ovelizomem naquele filme, que a ovelha morde o cara e ele vira um híbrido ele vira um ovelizomem. Licantropia? Sério? Ninguém relatou licantropia. É um licantropo? Não, relataram sobre ataque de uma besta. E alguém, a gente vai ver no final, né, que alguém disse que era um lobo. Rafael Cético. Não, calma aí, não é cético. É que geralmente licantropia tá ligado a efetivamente alguém ver a pessoa, ou tenha uma pista que alguém se transforma em lobo, porque a pessoa some, a pessoa deixa a pista. Nesse caso, nunca foi visto. Sim, seria teleológico, né? Rafael, isso aí você tá queimando pauta. Eu só tô te avisando porque tu disse o mais famoso caso de licantropia. Só estou te avisando porque... Eu tenho uma dúvida. Licantropia o lican tem a ver basicamente com o lobo, né? Mas quando é caso da pessoa que se transforma em outros animais, eles chamam de licantropo também. Por que chamam de licantropo se não é lobo? Ficou conhecido assim. Acho que é porque tem uma palavra e usa pra tudo. Porque acho que eles não quiseram ficar inventando palavra pra cada tipo. É tipo... cavalgar, né? Mesmo quando você tá no camelo, você tá cavalgando, né? Você não, acho né? que é esse o rolê. É tipo o bacon vegano. Aterrizar, né? Tipo, aterrizou na lua. Não. Não, mas a lua tem um termo específico, né? Alunizar. Mas é verdade, tem alunizar. Mas deve ter até outros termos aí, mas só... Ano que vem vai entrar nos livros de história a biologia do chupacu. Foi uma entidade biológica bizarra, assim. Extinta já, né? Infelizmente mataram o chupacu. Mataram o chupacu? Não, mas ele tem descendentes. Não, mas é porque ele chupou o errado. Aí deram fim nele. Chupou o errado. É um perigo. É um perigo. Andrei, pode me chamar pro próximo muito doido desses. De chupacu? De Goianinha? Tá bom. Episódio desse, pode me chamar. A Tupá mora perto de Goiânia, né? Moro perto. Mas Goianinha é outro lugar. Não é Goiânia. Goianinha é Minas Gerais? É outra cidade. Acho que é.
Sei não. Acho que Goiânia e Minas Gerais. Olha o sudestino não sabendo geografia básica. Caralho, Geografia básica. Saber a localização de Goiânia é geografia básica. mundofreak.com.br